boa tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar continuidade em nossa disciplina de projetos. Hoje, com um tema totalmente inovador, a gente vai falar muito sobre a questão sobre a tecnologia e a comunicação pessoal. A gente vai falar sobre a tecnologia e a organização pessoal na questão histórica. Eu vou tentar colocar isso sobre a questão histórica no mundo e aí na sua cidade, na questão local. Isso é um tema muito grandioso. Por quê? Porque a gente vai visualizar a questão da tecnologia na sua vivência, a tecnologia aí na tua cidade, a tecnologia junto a empresas e o que isso está a mudar, até mesmo o modo como você visualiza o mundo, o modo como você interage com o mundo. Ou seja, é uma perspectiva de modo histórico como um todo. Vamos tentar avaliar a tecnologia junto à sua comunicação pessoal. Ou seja, os pais de vocês, os avós de vocês, como é que eles se comunicavam? Eles falavam um com o outro, mas e a distância? Você já mandou alguma cartinha para alguém alguma vez na sua vida? Escreveu uma cartinha a punho, foi lá no correio, selou e enviou para alguém? Tu já fizeste isso alguma vez na tua vida? Professor, uma vez eu mandei, ou então, eu já vi uma pessoa fazendo isso. Não, o correio para mim serve para trazer os boletos. Então, a gente vai ver justamente a questão sobre a comunicação. Imagine só um mundo sem internet, um mundo que não tem o WhatsApp de jeito nenhum sem internet, não tem o WhatsApp, um mundo onde para que você se comunique com outra pessoa não existe essa telinha mágica, um celular, computador, mas que você, para conversar com outra pessoa, você teria que ou ligar, pegava o telefone fixo e ligava para ele, ou então saía da tua casa e ia até lá. É algo que a gente vê até muito na TV, em seriados, a gente vê mostrando como era antigamente, a década de 80, como era isso. E a gente até estranha, nossa, mas um mundo sem internet, um mundo onde você vai buscar um conhecimento, eu queria saber um pouco mais sobre tal autor, eu queria saber mais sobre um fato histórico. Aí lá ia você a procurar em uma biblioteca, em um livro na tua casa, algo desse tipo, mas nada existente como a gente vê hoje em dia, uma busca pela internet no Google. Ou seja, a gente vai falar justamente sobre isso, essa transição e o que isso tem de bom e de ruim para nós, como todos seres humanos. Antes de mais nada, gente, antes da gente dar início, essa partida para essa nossa aula, esse nosso tema maravilhoso, vou pedir para cada um de vocês aí que estão em sala de aula, vocês que estão me acompanhando direto pelo YouTube, que faça uso dos nossos chats. Eu necessito saber um pouco mais sobre a experiência de vida de vocês. Eu preciso saber um pouco mais se vocês estão entendendo realmente qual seria a mensagem que eu quero passar para vocês. Ou seja, se vocês estão entendendo realmente o nosso tema, porque isso é fundamental para o sucesso aqui nessa nossa aula e do nosso curso. Então, eu preciso disso. Tá com dúvida? Manda mensagem aí no nosso chat, seja você na sala de aula ou você aí diretamente do YouTube. Mande aí mensagem para a gente, que eu vou estar de olho aqui, direto aqui, vidrado, esperando aqui para fazer essa interação com vocês. Tudo bem? Então, vamos partir para a nossa aula de hoje e vamos entender um pouco mais sobre a questão da comunicação pessoal e tecnologia. Para hoje, o nosso roteiro de aula, nós teremos o impacto da tecnologia na comunicação pessoal e organizacional, ou seja, a comunicação como um todo, como as empresas se comunicam, como as pessoas se comunicam, e utilizam-se da tecnologia para isso, o que está mudando e o que podemos esperar para o futuro. Será que já estamos no tal futuro? Será que simplesmente utilizar a internet, o WhatsApp, já é o básico? Já é o que temos? Já é tudo? Será que o que está vindo por aí?
Quais seriam as inovações que estarão aparecendo junto à tecnologia? E é isso que eu vou tentar dar uma vislumbrada nesse tema. O objetivo, aprender os conceitos e ferramentas da tecnologia na atualidade. Então, a gente vai ver alguns dessas tais ferramentas, utilizar as tecnologias disponíveis em sua realidade para facilitar o desenvolvimento de algumas atividades. A gente vai ver essa questão dessas atividades, essas tecnologias no nosso uso, no nosso mundo, e a gente vai ver como isso facilita o nosso desenvolvimento como um todo, de toda a humanidade. Da teoria à prática, nós teremos algumas questões, vamos resolver algumas questões durante a nossa aula, e, é claro, vou utilizar sim de deixar sempre textos complementares, textos adicionais para essa aula de hoje. Eu quero deixar justamente falando um pouco mais dessa questão do uso do tal mundo virtual, o mundo virtual, o nosso espaço virtual. Será que isso nos afasta? Será que eu pensar em algo como o Facebook ou metaverso, ele está querendo, com esse novo mundo onde as pessoas vão trabalhar de sua casa, mas utilizando o tal do metaverso, será que isso realmente é algo de bom? Será que isso é pura fantasia? Será que isso será possível um dia para todos? Até aí você que está aí na sua cidadezinha, será que um dia você vai estar trabalhando em uma empresa diretamente da sua casa com um tal desses óculos, utilizando uma luva especial? Será? E aí a gente vai entender um pouco mais sobre isso no dia de hoje. Aí tem que entender logo o seguinte, o contexto real sobre a tecnologia e a comunicação. E o contexto é que hoje em dia a gente entende que existe muita informação. Sem dúvida nenhuma, eu comecei falando para vocês, vai fazer uma pesquisa sobre um tema? Lá ia você, isso se você tivesse lá na década de 80, lá iria você sair de casa, você sairia de casa, chegaria até a biblioteca municipal para fazer uma pesquisa, ou você teria aquela boa e velha enciclopédia, aquele monte de luxo, aquela coleção de luxo de livros, onde você buscaria tais informações. A gente sabe logo de cara que uma enciclopédia, uma biblioteca não consegue ser tão atualizada, ser tão inovadora como as tecnologias que temos hoje em dia. A gente percebe isso. Então, hoje em dia, a gente tem muita informação. Mas isso é tudo de bom? Tem um lado muito bom. Você quer saber alguma informação, você quer saber um tema, a informação chega rápida para você. O grande problema é que é muita informação. E muita informação, você acaba tendo vários viés para encontrar a verdadeira informação. Por isso, aqui nessa aula, lá na aula de midiática, o que sempre falamos para você, busque pelas fontes. Já que temos um leque extremo de opções para as tais informações, busque por as fontes onde mostra que aquilo dali é algo real. Devemos sempre entender, não importa qual o texto, não importa o vídeo, não importa quem fale, até mesmo uma aula que nem essa de hoje, pode ter certeza que ela tem uma pitada ali da opinião do Rildo. Ou seja, quem está levando a informação para você, ele coloca, sim, opinião própria. Por mais que um professor, um orador, tente se afastar, não, eu não posso, eu tenho que falar só sobre o tema, mas sempre terá ali uma pitada da opinião própria daquela pessoa. E é por este motivo que a gente tem que ler a mesma informação provinda de várias fontes. A gente tem que ter a nossa própria criticidade. A gente tem que buscar isso. Então, muita informação é uma coisa boa? É boa por um lado, mas é ruim por outro. Muitos canais, ou seja, as tais fontes são muitos canais. Eu poderei procurar algo, digamos que, vamos pensar o seguinte, uma frase que eu sempre escuto é o seguinte, nos livros, quando você encontra um fato histórico, esse fato histórico sempre é contado pelos vencedores. Se a gente vai ver o resultado de uma guerra, ou motivação de uma guerra, quem escreveu aquilo ali foram os sobreviventes, foram os vencedores. Quem perdeu normalmente não se é falado ali. Então, por esse motivo,
que hoje em dia, se temos tantos canais, tantos locais para escutar, ter a voz, ou seja, até uma pessoa, um estudante que está ali no interiorzinho do Piauí, ele tem voz, ele pode criar um blog de informações, ele pode criar ali um espaço, uma conta em uma rede social como o Instagram e começar a falar sobre um tema, começar a falar o que ele entende sobre aquilo. Vai ser pura verdade? Tudo que está sendo dito ali pode se levar em consideração? O que interessa aqui não é isso. O que interessa é, para nós, nesse momento, é entender que esse é mais um canal. Então, canais de comunicação existem diversos. Muitos comunicadores. Pessoal, muitos comunicadores, ou seja, do mesmo jeito que eu dei o exemplo de existem vários canais, internet, TV, livro, ou seja, escrito, revistas. Então, existem vários tipos de canais, mas comunicadores também, a quantidade de pessoas que estão trazendo essas informações também aumentam a cada dia. A gente tem muitos comunicadores. Pouco tempo. O mundo parece que o dia ficou menor. Você tem que conseguir as tais informações de uma forma bem mais rápida. Se a informação está chegando mais rápida para mim, o dia acaba ficando mais corrido. Então é isso, a gente tem normalmente pouco tempo para fazer tudo. Muito público perdido, o tipo de informação é correta, o que pode ser repassado, que tipo de live assistir, tempestade de conteúdo. Ou seja, tem muita gente falando, tem muitos canais, mas muitos deles acabam não tendo esse público, é o chamado público perdido. Não é necessariamente que por eu estar em frente à TV, por eu estar diante de uma rede social, que todos vão me ouvir, que todos vão me seguir. Se a gente for pensar um pouquinho, vamos pensar ali na época dos seus pais, né? A época que vocês ainda nem existiam, como seus pais eram jovens, como é que eles assistiam, como é que eles tinham informação? Normalmente era a TV. Normalmente toda a informação está acontecendo uma guerra em tal lugar, está acontecendo um evento. Isso aí era trazido normalmente pela TV. E na TV era encontrado algo como 4, 5 canais no máximo. Acredito que há uma média de uns 30 anos atrás, aqui tínhamos no máximo 5 canais. Ou seja, 5 canais de TV que eu estou falando aqui no caso. Então, por ter somente 5 canais, o público só tinha aquela escolha. Ou não assiste ou assiste um desses 5. E aí ficava preso ali, ficava preso naquela informação e naquela opinião. Hoje em dia, por termos tantos canais, é muito mais fácil de você escolher o caminho, a sua fonte. E por este motivo é que tem-se muito a visão sobre público perdido, se perde muito. Avaliação pessoal do cenário, os fundamentos. Isso aqui é justamente a criticidade. Se você não gostou de um conteúdo, você acaba fugindo dele, você acaba nem assistindo. Publicação de notícias capazes de influenciar a avaliação do cenário ativo. Isso aqui a gente sabe que a mídia, isso já foi falado aqui nas nossas aulas, que o jornalismo, a mídia, é o quarto poder. E através dela, ela consegue sim direcionar grandes decisões até mesmo de um país. Por este motivo, que o que é visto, o que é falado na mídia, a gente tem que levar em conta, nem que seja para escutar, entender e se negar a seguir aquele pensamento, ter o meu lado crítico. Mas a gente tem que ter, sim, a visão do que está acontecendo. Intervenção do governo, empresas. Isso aqui não é novo, isso aqui o cenário está mostrando, o cenário atual, no contexto atual das informações e tecnologia, isso acontece? Com certeza. Mas a intervenção do governo e empresas, isso já é há muito tempo, já acontece. Informação privilegiada, hoje em dia, em um mundo que tem tanta informação aí difusa, do modo como está, então a informação privilegiada ela tem muito mais valor. Obrigação / necessidade, ou seja, a gente poderemos ter muita informação, mas a gente tem que se perguntar, dessa informação, você tem necessidade daquela busca por aquilo dali? Por exemplo, você necessita realmente saber mais sobre a vida pessoal de tal ator? A gente percebe que não, eu não tenho
a necessidade de ter tais dados. Mas eu deveria ter a obrigação de saber um pouco mais sobre meus direitos. Entender um pouco mais do que eu, como cidadão, o que eu tenho como valor. A atuação dos demais players, participantes, nunca será igual. Ou seja, todo mundo que estiver a assistir, a receber um contexto, uma mensagem, todas as pessoas que estiverem a participar, cada um terá o seu ponto de vista. Então, ou seja, a participação, a quantidade de pessoas que estão assistindo ali, a opinião gerada naquele momento não será igual. Percebam que haverá um grande foco das organizações voltados para a comunicação da empresa, para o mercado e uso amplo de tecnologias ligadas à área da comunicação. Então, as empresas já se utilizam bastante sobre isso, as empresas já pensam, já focalizam sobre essa questão do uso melhor sobre as informações, porque é diante destas informações, diante disso, é que se tem o direcionamento até mesmo dos negócios sobre tal empresa. Vemos que se uma empresa ela não tiver uma boa imagem diante da mídia, ela pode fracassar e até falir. As novas e muitas possibilidades tecnológicas e científicas vão surgindo e se inserindo na nova vida, mudando drasticamente nossos hábitos e nosso jeito de viver, a gestão das empresas de governos a terceiro setor. A nós cabe moldar o futuro do desenvolvimento tecnológico e a inteligência artificial, que é criada por nós, humanos, será tão melhor, tão inteligente e ética na medida em que exigimos que ela seja. Aqui é um contexto que a gente tem sim que falar. Gente, dia a dia, a tecnologia vai criando a chamada inteligência artificial. A gente vê isso na prática, quando você está utilizando um sistema operacional, você percebe por diversas vezes o próprio sistema ali na frente de você, ele te direciona para algo que você gosta. Quando você acessa diversos sites, propagandas, coisas que estão habitualmente ligadas a você, aparecem com maior facilidade junto a você. Por quê? Porque é justamente o uso de algoritmos inteligentes, a tal inteligência artificial, para direcionar ao conteúdo que vai aprender aquele grupo, que vai aprender aquele usuário, por mais tempo ali a assistir, ou seja, segurar a audiência. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa inteligência artificial, ela é dependente da nossa criação. Ela se molda justamente do que nós criamos. Pessoal, inteligência artificial nada mais é do que um algoritmo sofisticado que vocês fazem durante a aula da professora Amanda. Não tem diferença nenhuma, gente. Ah, mas ele me responde, eu vejo algo como aquela inteligência artificial, a tal da Alexa, ela me responde coisas, ela parece até que é uma mulher que está ali do outro lado, que me entende. Parece. Ali só é um algoritmo. Então, quando você chama o nomezinho dela, abriu o espaço para entrar o comando. E aí, quando você pede alguma coisa, diga as horas, faça isso, ela só vai te responder. Ou seja, é um algoritmo que responde por voz. E ele responde, como é que ele responde isso? Ele já tem a sua biblioteca básica de tudo que ele vai responder, hora, temperatura, isso alimentado pela própria internet e através de suas ações também. O algoritmo inteligente, conforme você vai moldando, você vai perguntando as coisas para ele, se todo dia você pergunta para ele as mesmas perguntas, você tem uma rotina de perguntar sobre temperatura, se vai chover, ele vai tentar te agradar, ele vai tentar buscar esse tipo de informação. E isso nada mais é do que um algoritmo. Não pense que ali, do outro lado, tem um ser ali com sentimentos, mas é somente um algoritmo. Então, quando se fala de inteligência artificial sendo moldada por nós, isso nada mais é do que esse grande algoritmo modificado de tempos a tempos. A evolução tecnológica. A industrialização foi um processo que dividiu o mundo entre produtores e consumidores. Formou as grandes cidades, alterou o núcleo familiar, criou as escolas, os asilos de velhos. O industrialismo foi mais do que chaminés e linhas de montagem. Foi um sistema social rico,
multiforme, que tocou todos os aspectos da vida humana e atacou todas as feições do passado, disse Toffler. Então a industrialização, ela parece só, quando a gente vê como um todo, foi só a evolução, a criação de indústrias. Não, mas foi uma modificação. Isso mudou toda a questão do modo como vemos o mundo, o modo como agimos. Mudou até o modo como o ser humano ele vive, ele convive um com o outro. Então houve uma mudança geral ali, não somente na questão da indústria. Ao longo da história da humanidade, verifica-se uma grande onda tecnológica que passou por etapas. Vejamos, aí são as tais ondas tecnológicas. A gente já falou um pouquinho sobre as 3 ondas tecnológicas do mundo. E aí a gente sabe que o mundo, nesse exato momento, ele está justamente na questão da terceira onda. Vamos explicar cada uma delas, só rever isso, mas a gente já falou que é justamente a questão da tecnologia voltada para a indústria e humanidade. E aí teve os pontos, os ápices e as trocas, as mudanças. As 3 ondas tecnológicas, essas 3 grandes ondas, elas acabam se encontrando, principalmente as 2 últimas, se encontrando com a questão do uso da tecnologia computacional. Os computadores, que vemos hoje em dia até com a inteligência artificial, os computadores em si, eles acabam sim fazendo parte e alimentam essa evolução em cima dessas tais ondas. A primeira onda de tudo foi a agricultura. A gente pode dizer que o homem vivia ali, vamos pensar nos primeiros homens, os homens da caverna, eles viviam ali isolados, em pequenos grupos, e se alimentavam através da caça. Mas estes pequenos grupos, com o tempo, perceberam que poderiam sobreviver, ao invés de ficar caçando essa dificuldade toda, tendo que correr através das matas, campos, atrás de rebanhos, poderia sobreviver se alimentando de pomares, ali uma frutinha ali e tal. E aí percebeu que tais pomares, se eles estivessem mais próximo da sua casa, ou até mesmo dessa caverninha, estivesse mais próximo, a vida ficaria mais fácil. Então foi o início desse pensamento humano. E aí a geração do uso das tais sementes na produção de novas plantas, ou seja, a agricultura. Na primeira onda, ou sociedade agrária, a principal forma de capital era a terra. Foi uma forma de criar riqueza, cultivando a terra, e havia necessidade de um mínimo de noção sobre o plantio. Era caracterizada de um ambiente que pouco evoluía, pois as informações provinham de poucos espaços, a família, a igreja e a escola, e principalmente aqui a igreja. Na primeira onda, a propriedade rural era geradora de emprego, caracterizada pelo domínio da agricultura. Então a gente pode dizer que a primeira onda, sem dúvida nenhuma, olhando para a humanidade, o ser humano como um todo, a primeira onda, sem dúvida nenhuma, foi a maior de todas até o momento. A mais duradoura, onde a evolução estava ligada justamente à alimentação, ao cultivo, à criação de novas metodologias para a plantação. No entanto, a segunda onda chega. E o que seria a segunda onda? Aí é sim o que falamos da indústria. A indústria, a era industrial, a forma de criar riqueza passou a ser oficina industrial e a comércio de bens. A gente começa a ter que grandes pessoas, ou seja, os grandiosos seres humanos de uma localidade, de uma cidade, na primeira onda era vista aqueles donos detentores de grandes terras, grandes espaços de terras produtivas. Mas com o passar do tempo, a chegada da segunda onda, certos processos acabavam sendo industrializados. A produção têxtil acabou sendo industrializada, a produção de vários itens, no caso, objetos caseiros começaram a ser de forma industrializadas, panelas, talheres, tudo isso começaram a ser de algo como produção em massa. E aí vem justamente essa segunda onda. E aí a gente consegue ter aquelas pessoas que são vistas como importantes, milionários,
que não tem muitas posses à vista como terras. Ele não era dono de várias terras, dono de plantações. Muitos nem tinham isso. Muitos tinham algo como mercado, nem produzia, ele só revendia e ganhava um lucro em cima disso. E aí esse modelo a gente encontra até hoje em dia. Pessoas que são donas de lojas não produzem necessariamente, não constroem nada, mas só repassa e angariam ali um valor em cima daquilo. Esse tipo de comércio começou lá na agricultura, mas na segunda onda ele acabou sendo incrementado, ele evoluiu. Então, nesse caso, o conhecimento, nesta época, provinha dos jornais, das revistas, do rádio e até chegando ali, década de 40, 50, televisão, rádio e TV. A distribuição de conceitos visuais foi amplamente disseminada. As pessoas eram capacitadas para o padrão de produção industrial estabelecido para a época. E aí chegamos à terceira onda. O que causa a terceira onda? É a era da informação. E aí a gente já vê que é o nosso curso, a gente já vê que são os computadores, eles que trouxeram justamente essa evolução. Não, Guido, peraí, mas e os rádios e as TVs? O rádio e TV, ele transmite sim, ele acaba sendo só uma faixa de um lado para o outro, ou seja, vem de um nível para cá. Mas, quando a gente vê a questão da informação através de computadores, através do uso de computadores, aí sim a gente percebe que a comunicação e a informação é muito maior. O conhecimento adota o valor do principal recurso econômico e a riqueza construída pela sociedade. Há conhecimento e informação, o conhecimento e a informação é anexado ao valor dos produtos por eles mediante o aproveitamento da inteligência, o qual denominado capital intelectual. Então a gente começa a perceber que algumas pessoas, as pessoas começam a ter ali em si já essa questão do conhecimento ser valorizada pelo seu conhecimento intelectual. Assiste-se à construção de uma nova sociedade onde a era da informática constitui um moderno estilo de vida, antecipando a absorção de informação, transformando intensamente a estrutura do conhecimento e da realidade em que vivemos. Ou seja, ela está pautada principalmente na questão dos dados, os dados transformados em informações. Turminha, eu estou vendo aqui que no nosso chat, Francinópolis está perguntando sobre a questão do nosso projeto. Eu tenho certeza que muitos aí já começaram a produzir o tal projeto, o nosso projeto. Já encontraram, vocês sabem que a regra é encontre uma problemática, um tema. Na aula anterior eu apresentei o projeto por inteiro para vocês verem como é que é o projeto, seria o molde, o modelo do nosso projeto. Lá no grupo já foi colocado o modelo, está lá o modelo do projeto. Então, via de base, você tem que encontrar o quê? A problemática. Encontrou a problemática e começa a criar a partir dali, com sua pesquisa, do modo de fazê-lo. Tudo bem? Mas eu estou vendo ali que tem gente que ainda está em dúvida, alguns alunos estão em dúvida. Na aula de hoje, a gente não vai focar na parte do projeto, tá? Na parte do projeto. Eu estou preparando justamente essa aula dessa semana da educação midiática, o design thinking, foi justamente apontando para esse caso aí, apontando para esse tipo de criatividade, para que você se exercite na criação do seu projeto. Essa disciplina foi até um auxílio em cima da criatividade, o auxílio junto a vocês, para que vocês possam construir esse tal projeto. Na aula de hoje, a gente não vai voltar para falar sobre projetos. Na aula que vem, eu sim vou trazer uma parte para ver já alguma coisa que eu recebi sobre os projetos. E aí, para falar um pouco mais sobre os projetos, eu ia até falar mais adiante, mas vamos falar logo, já que pediram aí. Seguinte, a gente tem o nosso grupo lá no WhatsApp, grupo criado pela professora Amanda. E aí, o que eu vou querer? Eu quero que vocês até apontem certas perguntas, se vocês têm alguma dúvida sobre tal quesito, tal pergunta. Se quiser não falar direto no grupo, vocês sabem que eu estou lá no grupo também, pode mandar a mensagem direto para mim, para perguntar justamente, professor, eu estou fazendo uma pesquisa sobre tal coisa, eu empaquei em tal assunto, o que eu devo fazer? Você me dá uma dica? Eu quero que vocês pode
me perguntar aí sobre isso. Eu sei que os mediadores, eles estão aí junto a vocês, os professores aí na sala de aula, estão aí junto a vocês, estão próximos. É mais fácil, até mais rápido até de responder questões como essa. Questões mais simples, pode perguntar para ele. Mas se você tiver alguma questão que não conseguiu dirimir com o mediador, ou você está aí diretamente, ou nesse exato momento eu estou sem o meu mediador, você pode mandar a mensagem. Tem lá no grupo, tem a mensagem direta, vocês podem mandar no WhatsApp, eu vou tentar atender a todos aí. Tudo bem? Mas a prática é simples. Escolhi um problema e aí eu vou falar sobre essa problemática, eu vou falar sobre isso. Exemplo, vou botar um exemplo aqui. Você vai falar sobre a questão do museu, o turismo que vem de outras cidades para visualizar, para visitar o museu aí, o museu histórico, o museu na sua cidade. E aí o que você precisa? Você precisa falar sobre a origem desse museu, você vai ter que ir lá, bater uma fotinha em outros, para inserir ali junto ao seu trabalho. Você vai falar das obras que tem lá, você vai falar das pessoas que trabalham, você vai falar qual é a motivação daquele museu estar ali, o que ele traz de bom para a cidade, qual seria de efetivo o que ele está trazendo para a sua cidade. Então você vai falar sobre isso. Isso é só uma ideia que baixou aqui na hora aqui. No caso desse museu. Ah, não, eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar sobre a pracinha da cidade, que é o ponte aqui da cidade. Minha cidade aqui tem essa pracinha aqui, onde tem o comércio, onde é o local onde toda a juventude da cidade se encontra. Aí você vai falar um pouco desde quando aquela praça existe, qual o nome dela, ela é uma homenagem, o nome dela é uma homenagem a quem. Então você vai falar sobre isso. Tá? O interessante, gente, eu quero que vocês percebam o seguinte: a grande motivação para esse projeto não é necessariamente que você me traga essa informação ali, por isso que tem que ser da cidade de vocês, para que eu possa conhecer um pouco mais sobre vocês, mas que traga essa informação em modo de projeto. Ou seja, é o modo que vocês vão escrever, é o início do seu primeiro projeto escrito. É a pauta inicial justamente para você começar a ser um escritor de artigos. Para você conseguir escrever a documentação, por exemplo, a documentação de um software, você tem que entender como é que é a ordem de escrita. Então aí vai ser desse modo aí, através de um projeto como esse, que a gente consegue seguir adiante, que a gente consegue realmente escrever algo. Tá? Então ele é justamente um exercício para que vocês possam começar a criar textos, criar documentação, criar projetos, artigos, partidos de vocês. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês estão aí fazendo agora o ensino médio, estão se preparando até para Enem, então esse estudo todo, e percebem que escrever, saber ler, entendendo o que você está lendo, e escrever isso com a sua forma de escrita, ou seja, sua opinião, sua criticidade, esse sem dúvida nenhuma, é o maior bem que você pode levar para sua vida. E aí, justamente, o projeto ele serve para isso. Ele tem um grande foco, ele tem um grande objetivo que você entenda e faça desse modo. Tudo bem? Então, lá no WhatsApp, se você está com dúvida, professor, mas eu estou com dúvida aqui, eu posso utilizar uma entrevista por inteiro? Ah, eu posso fazer uma referência em um livro desse modo? Pode mandar, pode falar para mim ali. Vocês falem comigo no WhatsApp ali que a gente tenta resolver, a gente vai seguindo adiante ali. Tenha certeza do seguinte, o que o Rio não conseguir responder na hora ali, ele vai encontrar a resposta e vai passar para vocês. Tudo bem? Mas eu peço ajuda aí os nossos professores mediadores aí para tentar dirimir. Afinal de contas, a gente tem muitas cidades, são muitos alunos. Você pode olhar aí só na salinha que vocês estão a quantidade de alunos, aí senão o Rio estoura aqui de informações. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. E estava eu falando da terceira onda. A terceira onda, essa onda tecnológica, ela é vista como a onda da era da informação. A era da informação, ela vem justamente nessa questão do uso da informação. É nessa fase, principalmente nessa fase, que pessoas de grande intelecto, aquelas pessoas que detêm informação, elas que acabam sendo muito mais valorizadas.
Nesta onda, o trabalho do homem é substituído pelas inovações tecnológicas, possibilitando o aparecimento da sociedade da informação. Essa substituição de inovações tecnológicas, a gente pode dizer o seguinte: imagine como era feito toda a questão financeira de uma empresa, ou seja, o cálculo de quanto vai pagar para cada funcionário, quem trabalha na empresa, quem já está há tanto tempo, quem fez o quê, quanto de lucro que a empresa teve. Todos esses dados ficavam antigamente onde? Em papéis. E quem tinha que organizar isso? Tinha que ter alguém ali, alguém nessa parte, um financeiro, alguém que trabalhasse junto ao financeiro para fazer todo esse controle. E hoje em dia a gente encontra sistemas que fazem isso, que organizam toda essa informação, facilitando a vida dessa pessoa que está ali, esse administrador, esse gerente. Vivemos um período fortemente caracterizado pela internacionalização do comércio proporcionado pela globalização. Existe uma forte tendência de universalização da produção e do consumo administrado pela direção econômica neoliberal. Ou seja, o mundo acabou ficando mais conectado e com a chegada dessas novas tecnologias, muito mais. Então, a gente tem que entender o seguinte: dessas grandes novidades que apareceram principalmente nos últimos 20 anos, o que temos? A gente tem mobilidade, o cloud computing, social business, big data. A gente vê que esses nomes aí, ou seja, todos eles estão voltados a uma só coisa: informação, dados. Todos eles estão apontando para a mesma coisa: como gerenciamos os nossos dados, como fazemos com que dados crus, acabam tendo um valor maior. A gente já falou aqui diversas vezes em aula, a professora Amanda, a gente já falou diversas vezes, coisas do tipo, olha, dentro de um acesso a um site de uma empresa, de uma loja, a gente encontra ali, você entra a primeira vez, aí da segunda vez quando você vai entrar, ele já te oferece produtos que você gosta. Nossa, ele parece que adivinhou o meu pensamento. Gente, ele não adivinhou não. Isso aí foi nada mais do que o algoritmo de mineração que pegou esses dados. Ele que está te induzindo a isso. Então, até mesmo quando você acessa um site, vamos pensar da seguinte forma: você está entrando em um site, nesse site para comprar sapatos, calçados. Se você entra numa página, calçados de couro, aí você olha, fica olhando, sobe, desce aquela página, aí muda para outra página. Aí sapato social, tênis, aí você sai saltando. Esse tempo contabilizado que você ficou naquela página de sapatos de couro, isso entra no algoritmo. Porque da próxima vez que ele for te oferecer produtos, for enviar um e-mail, alguma coisa, pode ter certeza que ele vai tentar te induzir a comprar alguma coisa daquele nicho que você mais gostou. Então, quando você entra em um site e fica ali namorando aquela TV, nossa, uma TV de 50 polegadas, é tão bonita, olha, um dia eu vou ter uma dessa no meu quarto. Enquanto você está sonhando com aquela página aberta, o algoritmo está contando quantos segundos você ficou aberto ali naquela página. Então, tudo isso acaba tendo essa indução. Então, a gente acaba sendo, sim, motivado para vários itens. O cenário da grande onda tecnológica. Estamos presenciando 4 grandes ondas tecnológicas: a mobilidade, cloud computing, social business e big data, que juntas configuram um verdadeiro tsunami no universo da TI e na sociedade. Não podemos olhá-las de forma isolada. Seu poder de transformação tem impactos dramáticos na TI, além de provocar massivas transformações em praticamente toda a cadeia produtiva. Não tem como novas tecnologias, seja de comunicação, seja do que for, serem criadas, serem expostas, serem utilizadas sem pensar na cadeia de produção. Enfrentar as mudanças é explorar o potencial que oferecem, criando um novo ambiente propício para a proliferação de produtos, serviços e negócios. Então, até mesmo uma pessoa, um autor de um livro, ele só consegue
ter bons resultados se ele utilizar das mídias da forma da tecnologia, do modo como hoje em dia, o modo como a tecnologia utiliza hoje em dia a questão das informações. E essas informações estão ligadas justamente a esses pontos, o social business, a tal da mobilidade ou as internets das coisas, computação em nuvem e o tal Big Data, que é justamente essa mineração. Gente, o Big Data é extremamente importante, principalmente na nossa área, porque é dela que a gente consegue ter sucesso até mesmo nos negócios. Com a rápida evolução tecnológica e a convergência das 4 ondas, a mobilidade, plataformas sociais, Big Data e Cloud Computing estão vivenciando um processo de transformação digital, ou seja, essas 4 sub-áreas acabam estando sempre ali trabalhando unidas. Isso em qualquer setor de negócio. O mundo está cada vez mais interrelacionado e complexo. As crises econômicas estão mais impactantes e as demandas cada vez mais exigentes do mercado, que criam uma pressão muito grande nas empresas. O ambiente de negócio está acelerado e volátil. A tecnologia já é amplamente usada há décadas, porém, na maioria das empresas é voltada para dentro, concentrada nas melhorias de eficiência e produtividade. A gente tem que entender o seguinte, gente, que a tecnologia ela acaba substituindo e criando novos nichos que antigamente, em outras ondas, digamos, nas primeiras ondas, eles não eram vivenciados. É só pensar o seguinte, imagine como funcionava o sistema bancário, um banco ali na década, no século XVII, vamos pensar lá atrás, século XVII, longe aqui toda essa tecnologia. Se por acaso você fosse comprar produtos, se você fosse fazer um empréstimo, você acabava fazendo um empréstimo de um dinheiro existente mesmo ali. Mesmo que seja papéis, mas eles existiam fisicamente. Hoje em dia, o que mais a gente encontra são bancos virtuais. Você encontra bancos que não têm grande porte. O exemplo é a startup, o Nubank. O Nubank iniciou como? Com a união de 2 pessoas que disseram que iam fazer investimentos como bancários e iriam fazer empréstimos, utilização de cartão. Ou seja, eles não tinham necessariamente ali o dinheiro para comprovar aquilo. Eles não tinham aquele dinheiro todo. Então, quando você chega para ele e pede algo emprestado, você chega num cartão daquele que você está comprando um cartão de crédito, é como se fosse um empréstimo para você pagar no mês que vem. Quando você faz uma compra como essa, você não gastou necessariamente um dinheiro dele, você ficou só naquela da promessa. Então, necessariamente, aquele dinheiro não existe fisicamente. Então, é muito o que temos hoje em dia. A gente temos tecnologias, essas novas tecnologias, esses dados, essas informações, que não existem necessariamente no mundo real. A internet, a mobilidade, as plataformas sociais estão mudando este cenário. Manter vantagem competitiva significa ter que se reinventar em velocidades cada vez maiores. As tradicionais práticas de se testar um novo serviço ou produto em um local restrito e específico já se mostram inviáveis, pois devido a tecnologias de mobilidade e plataformas sociais se disseminam em minutos. Isso obriga as empresas a serem cada vez mais transparentes e a se voltarem para fora, criar novas proposições de valor e novas experiências para seus clientes, muitas vezes transformando seus próprios modelos operacionais e de negócio. Então se torna muito difícil de você esconder, uma empresa esconder o que está fazendo. Imagine que uma empresa ela quer fazer uma surpresa, tipo, vou lançar um novo carro, a empresa a Volkswagen, por exemplo, vai lançar um novo modelo de carro ano que vem, um modelo totalmente inovador. Será que ela consegue passar o ano todo escondendo essas informações em um mundo rodeado de informações, rodeado de tecnologia como temos hoje em dia? Será que ela consegue esconder isso? É muito difícil você esconder qualquer coisa que seja em um mundo tão conectado. No contexto da grande onda tecnológica, a primeira onda, que foi a agricultura, a segunda onda, que é a industrial, e essa terceira onda, que é a informação, o Brasil apresenta diversos problemas, reflexo sobre
do quadro histórico da nossa industrialização. Vejam só, relembrem que a segunda onda é a industrial, a terceira onda é a informação, é o bom uso da informação. Industrialização foi tardia, se deu ali em meados da década de 50, com Getúlio Vargas, e teve seu ápice na década de 70, com o chamado milagre econômico, já durante a ditadura, no governo militar, que ali teve esse ápice ali em 64. Dependência de capital e tecnologia externos. A gente acaba dependendo muito do capital, empréstimos com bancos estrangeiros, e a tecnologia também a gente desenvolve, até a questão, vamos pensar o seguinte, a questão sobre tecnologias, sobre saúde, acaba a gente ficando muito refém do externo. Parem e pensem o seguinte, vamos pensar só no smartphone. Cada um de vocês aí que tem um celularzinho, ou o smartphone que está lá na casa lá do papai, eu quero que vocês lembrem qual é a marca desse smartphone. E aí me digam se algum desses smartphones, eles são brasileiros, são projetos brasileiros, ou pelo menos feitos aqui dentro do Brasil. Vocês vão perceber que a resposta é, se não todos, a grande maioria desses, foram feitos fora do Brasil, são do exterior, são de outros países, ou seja, estamos refém da tecnologia externa. Hilton, mas não existe nenhum celular que seja feito necessariamente aqui no Brasil. Não, existe sim. Tá aí a Intelbras, empresa brasileira, que ela tem ali celulares, só que ninguém usa. O mercado abarca assim, a tecnologia do Brasil, criada aqui. Conseguir enfrentar essas outras é muito difícil. E até mesmo em produtos criados aqui dentro do Brasil, eles estão refém também de patentes externas. São continuidade de projetos também externos. Desenvolvimento tecnológico limitado em comparação aos outros países desenvolvidos. E a gente tem isso. Então, por esse motivo, que se a gente percebe que a tecnologia, tecnologicamente, a gente é refém de outros países, ou seja, a nossa tecnologia, o que é produzido aqui, é praticamente mínimo ou nada, então a gente olha assim, essa onda tecnológica, essa terceira onda, a onda da informação, que é pura tecnologia, ela não necessariamente está partindo de nós. Nós estamos sendo agraciados com essas informações, com essas tecnologias, mas que não são feitas aqui, não são criadas aqui. Elas vêm de outros locais, elas vêm de outros países. Características da industrialização brasileira. Expansão de empresas multinacionais por meio de estímulo do Estado, através de incentivos como diminuição ou isenção de impostos, oferta de mão de obra e doação de terrenos, e investimentos do Estado em infraestrutura com a modernização de portos e aeroportos e principalmente construção de rodovias. Fornecimento de energia por meio da construção de usinas hidrelétricas. A gente percebe que tudo isso que eu falei aqui é praticamente um capital que vem do exterior. A grande parte dessas multinacionais, quando recebe esse incentivo fiscal para vir para o nosso país, para o nosso estado, elas normalmente não são do Brasil. São poucas as empresas que são naturais aqui, nasceram no Brasil e que o capital dela, não adianta só você dizer assim, mas essa empresa é de origem brasileira. Mas se o capital dela já não está no Brasil, se a maior parte do capital dela, o financeiro dela, não está no Brasil, ela deixa de ser uma empresa brasileira. Ela tem um nome brasileiro só em seu nome, só ali em sua origem. Mas a pesquisa, toda a questão da pesquisa sobre aquela tecnologia acontece aqui internamente, acontece aqui no Brasil, e esse é o grande ponto aí sobre a questão dessas tecnologias junto ao Brasil. Fornecimento de matéria-prima, como aço, por meio da construção de indústrias siderúrgicas, é outro ponto. A gente é um grande exportador de ferro para o mundo. Tá ali o estado do Pará, Minas Gerais, que é onde tem as maiores jazidas de ferro do mundo, sai daqui. Mas e aço? O aço, que é a produção final, no caso o ferro, mas o carbono transformado ali na liga final, o aço, que é utilizado na produção industrial, carros, casas, a gente utiliza bastante. Esse aço, na sua maior parte, vem de fora.
Então a gente vende o nosso aço, e a gente vende o nosso ferro e compra o aço, que é o mesmo ferro que saiu daqui. É o mesmo ferro que saiu de nós aqui. O que falta? Falta justamente essas siderúrgicas. Mas para ter isso é só o investimento? Não, falta a questão tecnológica. Falta a questão da implantação disso com tecnologia, com pesquisa. Produção de combustíveis e matérias-primas para as indústrias químicas, com a formação da Petrobras e com a construção de diversas refinarias. A gente tem, ainda bem, a gente ainda tem a Petrobras que tem essa pesquisa sobre isso, mas principalmente a questão sobre as refinarias e a produção do combustível final ficou muito externo. É por isso que nos últimos tempos, vocês assistem o jornal, tenho certeza, vocês são informados, vocês devem perceber que a questão das altas dos combustíveis é justamente porque o preço do nosso combustível é ligado ao valor da moeda do exterior, a moeda externa. Por quê? Porque é justamente a questão dos aditivos, a questão do combustível, o modo como ele é feito. Então acabamos ficando ligados desse modo. Se tudo, mesmo falando, nós conseguimos retirar todo o petróleo que o Brasil necessita, somos autossustentáveis, mas você consegue refinar isso e transformar no combustível correto para ir para os carros, para as empresas? Você consegue fazer isso? E é aí que está a grande coisa. Não conseguimos. A gente não tem refinarias o bastante para isso. Protecionismo e fixação de cotas. Aí é questão até política em cima. Então a gente tem muito isso ligado à questão industrial no Brasil. Nesse contexto, instalaram-se indústrias têxteis, alimentícias, químicas, farmacêuticas, de eletrodomésticos, cigarros, bebidas e máquinas, com destaque para a indústria automobilística. Isso, a indústria vindo para cá, fazendo do Brasil esse grande palco para essas produções. Porém, não significou o fim da dependência de capital e tecnologia, porque não é porque uma grande empresa, uma indústria automobilística, como a Volkswagen, como a Ford, traz aqui para o Brasil e faz carros aqui, que essa tecnologia está saindo daqui. Os projetos, toda a tecnologia, toda a pesquisa foi externa. Então, todo esse produto foi inventado fora daqui e está sendo só feito aqui no Brasil. E aí esse é o grande ponto sobre a terceira onda. A falta de produtos durante a Segunda Guerra Mundial também foi outro ponto. As quedas de preço do café no mercado internacional ali na década de 30, justamente durante a grande crise mundial, contribuíram para que o governo estimulasse intensamente o processo de industrialização. O mundo estava em guerra, precisando de um local para continuar a produzir, seja alimentos, seja produtos industrializados. Precisou disso e o Brasil estava aqui. Então, por esse motivo que o Brasil é esse grande pátio para as indústrias. Mas o que eu estou querendo focar é justamente de onde vem a pesquisa, o conhecimento para isso. Fins do século XIX, fraco desempenho no setor industrial. A produção cafeeira era a fonte de riqueza nacional. Processo de industrialização 100 anos após a Revolução Industrial. E o impulso industrial, recursos da cafeicultura, expansão urbana, chegada das ferrovias e imigrantes. Indústria dependente econômica e tecnologicamente das nações desenvolvidas da época. Modelo de industrialização, substituição de importações. Ou seja, a gente já está virando esse modelo de trazer de fora aquilo que a gente necessita. Tá aí até pequenas coisas, a gente compra muito, direto vocês vê propaganda de grandes lojas, grandes lojistas de outros países, como no caso a China, que oferece produtos e a gente acaba comprando esses produtos externamente, ou seja, fazendo essas importações. Novos métodos de produção, novos produtos ou novas formas de organização industrial são a principal força motriz por trás do crescimento econômico e, portanto, do aumento do padrão de vida. O crescimento só pode ser sustentado pela descoberta de novos e melhores modos de utilização dos recursos limitados do planeta. Aí é um ponto que a gente tem que marcar, gente. Descoberta
de novos e melhores modos de utilização dos recursos do planeta. Então precisa o quê? Pesquisa. Alguém precisa pesquisar, alguém precisa um grupo, pessoas precisam estudar e melhorar isso. Quando você aí na sua cidade, você vê uma floresta de coqueiros babaçu e vê toda aquela produção ali ser perdida, ou alguma e outra pessoa consegue ali fazer uso daquilo, não passa na sua cabeça que ali pode ter uma grande matéria-prima, ali é uma riqueza que está sendo perdida, e a gente vê isso muito acontecer. É o caso até das carnaúbas aqui no nosso Piauí, as carnaubais aqui no nosso Piauí, que é a produção de cera carnaúba, que é excelente, usada no mundo todo, que a gente acaba perdendo muito, não tem esse valor que deveria ser para o resto do mundo. E o que depende disso? Depende justamente do capital ali em cima, da pesquisa em cima desses produtos, para que haja, para que exista uma evolução em cima de tais produtos, os produtos locais. Ou seja, resumindo, é pesquisa. O que falta é nós criarmos. Vocês aí que estão a desenvolver, começando a criar algum algoritmo e outro, é pensar não em trabalhar nas empresas externas, mas de trabalhar aqui e construir a própria tecnologia. É esse o grande mote para essa terceira onda. Turminha, chegou o momento do nosso intervalo e vamos dar aquela pausazinha de 3 minutos e a gente já retorna.